para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços cravados. Devemos partir antes do sol surgir, em busca do pálido ouro encantado. Ho, 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 Feliz Natal, hein? E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui pra falar do livro que eu considero provavelmente o melhor livro de fantasia de todos os tempos. Eu sinto muito, já tô dando um spoiler, mas... O Hobbit. E eu não consegui pensar em nenhum livro mais natalino do que O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. O Hobbit foi lançado originalmente em 1937, lá fora. Aqui no Brasil ele só chegou em 1976, pela editora Arte Nova, com uma tradução do Luiz Alberto Monjardim. Essa edição que eu tenho aqui, ela é da Martins Fontes, ela é de 1995. Ela é uma edição diferente, com uma nova tradução, uma retradução, né? Que foi feita pela Lenita Maria Rimoli Esteves e pelo Almiro Pizet. Essa edição, especificamente, que eu tenho, na verdade é uma reimpressão de 2001, para ser extremamente específico. O Hobbit ele foi o primeiro livro de fantasia que eu li na minha vida, de fantasia épica, digamos assim. Eu já tinha lido alguns outros livros que poderiam se enquadrar como fantasia. Provavelmente você conhece ele, porque o Hobbit é um livro imensamente icônico, assim como a continuação dele, que é O Senhor dos Anéis. Vamos por partes. A história é sobre Bilbo Bolseiro, o Hobbit pacato vivendo no condado, até que ele é visitado pelo Gandalf, o mago, que, junto com 13 anões, quer recuperar o Tesouro dos Anões na Montanha Solitária, que fica do outro lado da Terra-média, do outro lado do continente, praticamente. É como se fosse atravessar a Europa. E aí, é uma história episódica. Cada capítulo vai mostrando a aventura deles, encontrando principalmente criaturas bizarras e diferentes, tanto wargs, águias gigantes, trolls, tudo que você pode imaginar, eles encontram no caminho. E no final, na Montanha Solitária, eles finalmente se deparam com o Smaug, que é o dragão que tomou a Montanha dos Anões. Smaug, ele dorme sobre um tesouro imenso, e ele é um obstáculo final para que os anões retomem a montanha. E o Thorin, escudo de carvalho, volte a ser o rei anão por direito. Também tem uma guerra gigantesca, que é a Batalha dos Cinco Exércitos, em que retornam muitas criaturas e personagens que aparecem ao longo do livro. Tem um grande encontro no final, que é um clímax bastante apropriado e extremamente épico. O Hobbit, ele tem esse modelo simples de história, mas extremamente eficiente, principalmente no que tange às aventuras individuais. Sejam as aranhas, sejam o Bjorn, sejam todos os personagens, as situações, elas são interessantes, elas são importantes para a história, para a movimentação, e mais importante de tudo, elas são importantes para a mudança do personagem. Porque o nosso personagem principal, o Bilbo, a história é sobre ele, por isso o livro chama O Hobbit. E basicamente a história inteira é sobre a mudança dele, sobre como ele muda como pessoa junto com essa aventura. Como ele passa de um hobbit meio que medroso, pacato e bem certinho, para um cara mais aventureiro, para um personagem mais destemido, como ele revê diversos conceitos da vida dele, e diversos conceitos que os hobbits cultivam. Os hobbits, eles lembram muito os ingleses tradicionais, assim. Aquele tipo de pessoa que, sei lá, eles ficam pensando o que os vizinhos vão pensar, e etc. Muitos críticos dizem que a história do Hobbit seja, talvez, um paralelo com a história do próprio Tolkien na Primeira Guerra Mundial. A vida dele saindo como uma pessoa, um inglês almofadinha e pueril do país, indo lutar na guerra e voltando totalmente mudado, com uma visão diferente da vida toda. E seria isso a história do Hobbit. O Bilbo, ele é o inglês almofadinha que viaja pelo mundo e ele muda totalmente após a guerra. Inclusive tem a guerra no Hobbit. Os personagens. Puxa vida, que personagens icônicos tem no Hobbit, né? Tem o Bilbo. E tem o Gandalf. E tem o Thorin e os outros 12 anões. Se eu sei o nome dos anões de cor, não. Eu lembro uma boa parte, mas os personagens aí são um ponto alto pra história? Sim. Principalmente o Bilbo, porque a história gira em torno dele. E ele é o personagem mais importante, ele é o personagem que mais muda ao longo da história. O Gandalf, ele é um personagem que poderia ser um típico mentor, tanto que ele faz aquela coisa típica de mentor, que é sumir por um tempo, no final ele acaba reaparecendo, mas ainda é bem a cara dos mentores. Eles passarem algum conhecimento e depois sumirem. Os anões, eles são muito engraçados, interessantes, divertidos. Na verdade, o livro ele tem um viés infantil
E boa parte da história dos anões sempre tem um forte potencial de alívio cômico, principalmente nas interações deles com o Bilbo. Principalmente no começo, quando o Bilbo é aquele cara mais certinho, mais amarrado às convenções sociais. Mas depois, as interações dele com os anões acabam se tornando mais confortáveis. Narrativa. Uma prosa extremamente fácil, despretensiosa, simples, porém não simplista. Ela é bem feita, é muito, muito fácil de ler. Provavelmente o Hobbit é um dos livros que eu mais li na minha vida. Existem poucos livros que eu li, sei lá, 3 ou mais vezes, e o Hobbit é um deles. Principalmente porque cada vez que dá na telha de eu ler só o comecinho, de repente eu li o livro inteiro. Ele é um livro para ler, hoje em dia, principalmente para mim, ele é um livro para ler num dia só. Enfim, por que eu acho que agora, já que hoje é Natal, por que eu acho que o Hobbit é um livro natalino? Tem muitas características próximas ao Natal, que é você encontrar as pessoas que você gosta, ou você comer coisas gostosas, você se divertir. Eu acho que são características fortemente natalinas para um livro. Qual é meu veredito? Com certeza, O Hobbit é um livro indispensável para qualquer leitor de literatura fantástica. Se você gosta de fantasia épica, ele é o livro número 1 que você deveria ler. Eu acho que adolescentes em geral e crianças, se você quer que elas se interessem por um livro fantasioso e divertido, eu acho que O Hobbit é o livro número 1 nas indicações. Eu já disse que ele é o meu livro predileto de fantasia, e ele é um dos meus livros prediletos em geral, assim, também. Não só de fantasia. Ele, com certeza, ele sempre vai bater ali o top 5, ou top 3, junto com alguns outros. Eu talvez faça resenha futuramente. Mas, se você puder, com certeza leia o Hobbit, um dos melhores livros que eu já li. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte e se inscreve no canal. Um Feliz Natal para você. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.